Tabu América Latina. Devoção Suprema. As pessoas sentem necessidade de mostrar a sua devoção. Agora, as pessoas são diferentes. Então, existem pessoas que vivem mais uma vida interior, intelectual, racional. Pessoas que vivem uma vida mais de contato, de comunicação com o corpo, de cantar, de se expressar. Então, a devoção é uma forma da pessoa expressar-se, né? De maneira a demonstrar a fé dela, o grau de adesão àquela fé. Algumas pessoas vão se satisfazer em mostrar a sua adesão no silêncio, dentro do seu lar, sem que ninguém saiba, e a fé dela é suficiente para sustentá-la no seu dia a dia. Outras, ou por estarem numa religião que pede isso delas, essa demonstração, até para poder converter outras pessoas, mostrar que ela é diferente, e ela aceita isso, essa pessoa então vai dar sinais da sua devoção em público. Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo. O Brasil é o país da América do Sul com o maior número de católicos no mundo, mais de 140 milhões de fiéis. No entanto, a sua cultura incorporou correntes africanas na religião de seus habitantes. Uma delas é a Umbanda, uma mistura das tradições da África e do catolicismo. Quanto à Umbanda, a especificidade da Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Ela se constituiu no panorama social brasileiro na entrada do século XX, e ela é composta por elementos do catolicismo popular, né? Não o catolicismo do Vaticano, aquele popular, aquele que o povo pratica, mediado por santos. É uma junção com crenças indígenas, um encontro com o kardecismo, né? E com o candomblé, cultos que vieram com os negros, né? Os umbandistas acreditam que seus deuses se comunicam por meio daqueles que chamam de médiuns. Mas quando uma religião, cujos habitantes são em sua maioria católicos, acreditar em espíritos torna-se um tabu. A Umbanda, quando ela começou também, ela teve que mostrar uma certa coisa, assim, tipo, eu faço, eu aconteço, né? Então, quando se fala em senhores Exu, se fala em demônio, né? Então, e ela tinha que provar. Então, por isso, ela foi muito discriminada e continua sendo ainda. Você vai fazer um censo, a pessoa ela é umbandista, ela vai falar que ela é católica. Por quê? Lá no início da sua criação, os pais eram católicos e ela tem vergonha de falar que é umbandista. A Umbanda nasceu em 1908, depois das revelações feitas pelo vidente Zélio Fernandino de Moraes, ao ser possuído pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Segundo o último censo, quase 400 mil brasileiros praticam a Umbanda e manifestam a sua fé em cultos discriminados pela sociedade por incluírem rituais nos quais pessoas entram em transe e são possuídas por espíritos. Os umbandistas acreditam que somente as energias irradiadas por seus deuses podem determinar o curso de suas vidas. Segundo eles, essas energias atuam em rituais próprios da religião, liderados por homens e mulheres capazes de servir como médiuns. Apenas eles têm o poder de controlar os espíritos pelos quais são possuídos. Normalmente a Umbanda ela é constituída por um grupo, assim como os Santos Espíritos, são grupos pequenos. Grupos de adeptos, que nós chamamos. Então, pessoas que estudam aquela religião e que procuram entender e praticar aquela religião. Mas, no contexto da Umbanda, você vai ter, então, aqueles que são os chefes do terreiro, aqueles que mantêm o terreiro funcionando e os seus médiuns, e os frequentadores,
que a minoria dos frequentadores são umbandistas, a maioria vai lá buscando respostas. Isso você tem na Umbanda, você chega lá, você vai conversar com o guia espiritual, com o preto velho, com o caboclo. Isso você tem na Umbanda, você chega lá, você vai conversar com o guia espiritual, com o preto velho, com o caboclo. Ele vai te receber, vai te tratar pelo seu nome, vai perguntar os seus problemas e vai direcionar respostas para resolver os seus problemas. Ele vai te acolher. Então a pessoa se sente acolhida dentro de um centro de Umbanda, né? Os rituais são realizados em centros liderados pelo chefe do culto. Mãe Mercedes é líder de um templo que fica localizado em São Bernardo, um município do estado de São Paulo, com mais de 800 mil habitantes. A religião, a Umbanda, ela é formada por esses 14 orixás, que da qual, através dele, vêm as entidades. É sempre em benefício dos encarnados, como eles falam, né? Então é sempre para trabalhar o seu melhor, nos livrando de energias negativas, nos livrando de tudo que possa nos causar mal após o desencarne. Então eles vão tentando levar a gente numa evolução, numa crescente, sempre para a luz. E é aí que entra a espiritualidade da Umbanda, trabalhando os seres, equilibrando o seu mental, equilibrando o seu emocional, porque nós, como encarnados, nós nos equilibramos muito fácil. Ela afirma ter o poder de ser possuída pelos deuses orixás para que possam comunicar-se com os fiéis. Além de Mãe Mercedes, os que tocam tambores e cantam também atuam como médiuns, criando um campo energético favorável para invocar os espíritos. Quando você é médium, você tem um canal aberto, um canal energético. É a mesma coisa, você deixar a sua porta da casa aberta, vai entrar qualquer pessoa. Então, mesmo assim é mediunidade. Então entra qualquer espírito, energias boas e energias más. Se você vai se cuidar, as energias boas vão te favorecer. Se você não se cuidar espiritualmente, a energia má vai tomar conta. Então você corre vários riscos. Corre o risco de ser assaltado, de ser assassinado, de ser atropelado. Não tem como determinar uma situação. Porque você, através dessa energia negativa, que pode ser por trabalhos feitos, por magias negras, e a pessoa não foi se zelar, exatamente por pertencer a uma outra religião, e não se adaptar, não procurar a religião espírita, a Umbanda, porque a Umbanda ainda é muito discriminada. Logo após invocar os deuses orixás através da dança, os espíritos começam a tomar o corpo dos médiuns. Hoje estão sendo possuídos por espíritos de marinheiros e como estes